Bem-vindo ao canal Audiolivros. Inscreva-se e ative o sino para ser notificado sempre que tiver novos livros disponíveis. Participe com seu comentário e compartilhe o conhecimento com seus amigos nas redes sociais. Histórias da Meia-Noite, Machado de Assis. Capítulo 1. Volta ao Brasil. Há cerca de 16 anos, desembarcava no Rio de Janeiro, vindo da Europa, o senhor Camilo Seabra, goiano de nascimento, que ali fora estudar medicina e voltava agora com o diploma na algibeira e umas saudades no coração. Voltava depois de uma ausência de 8 anos, tendo visto e admirado as principais coisas que um homem pode ver e admirar por lá, quando não lhe falta gosto nem meios. Ambas as coisas possuía, e se tivesse também, não digo muito, mas um pouco mais de juízo, houvera gozado melhor do que gozou, e com justiça poderia dizer que vivera. Não abandonava muito os seus sentimentos patrióticos, o rosto com que entrou à barra da capital brasileira trazia-o fechado e merencório, como quem abafa em si alguma coisa que não é exatamente a bem-aventurança terrestre. Arrastou um olhar aborrecido pela cidade, que se ia desenrolando à proporção que o navio se dirigia ao ancoradouro. Quando veio a hora de desembarcar, fê-lo com a mesma alegria com que o réu transpõe os umbrais do cárcere. O escaler afastou-se do navio, em cujo mastro flutuava uma bandeira tricolor. Camilo murmurou consigo: "Adeus, França." Depois envolveu-se em um magnífico silêncio e deixou-se levar para a terra. O espetáculo da cidade, que ele não via há tanto tempo, sempre lhe prendeu um pouco a atenção. Não tinha, porém, dentro da alma o alvoroço de Ulisses ao ver a terra da sua pátria. Era antes pasmo e tédio. Comparava o que via agora com o que vira durante longos anos, e sentia a mais e mais apertar-lhe o coração a dolorosa saudade que o minava. Encaminhou-se para o primeiro hotel que lhe pareceu conveniente, e ali determinou passar alguns dias antes de seguir para Goiás. Jantou solitário e triste, com a mente cheia de 1000 recordações do mundo que acabava de deixar, e para dar ainda mais desafogo à memória, apenas acabado o jantar, estendeu-se em um canapé e começou a desfiar consigo mesmo um rosário de cruéis desventuras. Na opinião dele, nunca houvera mortal que mais dolorosamente experimentasse a hostilidade do destino. Nem no martirológico cristão, nem nos trágicos gregos, nem no livro de Jó, havia sequer um pálido esboço dos seus infortúnios. Vejamos alguns traços patéticos da existência do nosso herói. Nascera rico, filho de um proprietário de Goiás, que nunca vira outra terra além da sua província natal. Em 1828, estivera ali um naturalista francês, com quem o comendador Seabra travou relações, e de quem se fez tão amigo que não quis outro padrinho para o seu único filho, que então contava 1 ano de idade. O naturalista, muito antes de o ser, cometera umas venialidades poéticas que mereceram alguns elogios em 1810, mas que o tempo, velho trapeiro da eternidade, levou consigo para o infinito depósito das coisas inúteis. Tudo lhe perdoara o ex-poeta, menos o esquecimento de um poema em que ele metrificara a vida de Fúrio Camilo. Poema que ainda então lia com sincero entusiasmo. Como lembrança desta obra da juventude, chamou ele ao afilhado Camilo e com esse nome o batizou o padre Maciel, a grande aprazimento da família e seus amigos. "Compadre", disse o comendador ao naturalista, "se este pequeno vingar, hei de mandá-lo para sua terra, a aprender medicina ou qualquer outra coisa em que
se faça homem. No caso de lhe achar jeito para andar com plantas e minerais, como o Senhor, não se acanhe, dê-lhe o destino que lhe parecer como se fora seu pai, que o é, espiritualmente falando. Quem sabe se eu viverei nesse tempo? Disse o naturalista. Há de viver, protestou Seabra. Esse corpo não engana, a sua têmpera é de ferro. Não o vejo eu andar todos os dias por esses matos e campos, indiferente a sóis e a chuvas, sem nunca ter a mais leve dor de cabeça? Com metade dos seus trabalhos, já eu estava defunto. Há de viver e cuidar do meu rapaz, apenas ele tiver concluído cá os seus primeiros estudos. A promessa de Seabra foi pontualmente cumprida. Camilo seguiu para Paris, logo depois de alguns preparatórios, e ali o padrinho cuidou dele como se realmente fora seu pai. A mesada que lhe mandava podia bem servir para 2 ou 3 pessoas em iguais circunstâncias. Além da mesada, recebia ele, por ocasião da Páscoa e do Natal, amêndoas e festas que a mãe lhe mandava, e que lhe chegavam às mãos debaixo da forma de alguns excelentes 1000 francos. Até aqui, o único ponto negro na existência de Camilo era o padrinho, que o trazia apeado, com receio de que o rapaz viesse a perder-se nos precipícios da grande cidade. Quis, porém, a sua boa estrela, que o ex-poeta de 1810 fosse repousar no nada, ao lado das suas produções extintas, deixando na ciência alguns vestígios da sua passagem por ela. Camilo apressou-se a escrever ao pai uma carta cheia de reflexões filosóficas. O período final dizia assim: em suma, meu pai, se lhe parece que eu tenho o necessário juízo para concluir aqui os meus estudos, e se tem confiança na boa inspiração que me há de dar a alma daquele que lá se foi deste vale de lágrimas, para gozar infinita bem-aventurança, deixe-me cá, ficar até que eu possa regressar ao meu país como um cidadão esclarecido e apto para o servir, como é do meu dever. Caso a sua vontade seja contrária a isto que lhe peço, diga-o com franqueza, meu pai, porque então não me demorarei um instante mais nesta terra, que já foi meia pátria para mim e que hoje é apenas uma terra de exílio. O bom velho não era homem que pudesse ver por entre as linhas desta lacrimosa epístola o verdadeiro sentimento que a ditara. Chorou de alegria ao ler as palavras do filho, mostrou a carta a todos os seus amigos e apressou-se a responder ao rapaz que podia ficar em Paris todo o tempo necessário para completar os seus estudos e que, além da mesada que lhe dava, nunca recusaria tudo quanto lhe fosse indispensável em circunstâncias imprevistas. Além disto, aprovava de coração os sentimentos que ele manifestava em relação à sua pátria e à memória do padrinho. Transmitia-lhe muitas recomendações do tio Jorge, do padre Maciel, do coronel Veiga, de todos os parentes e amigos, e concluía deitando-lhe a bênção. A resposta paterna chegou às mãos de Camilo no meio de um almoço que ele dava no café de Madrid, a 2 ou 3 estroínas de primeira qualidade. Esperava aquilo mesmo, mas não resistiu ao desejo de beber a saúde do pai, ato em que foi acompanhado pelos elegantes milhafres, seus amigos. Nesse mesmo dia, planeou Camilo algumas circunstâncias imprevistas para o comendador, e o próximo correio trouxe para o Brasil uma extensa carta em que ele agradecia as boas expressões do pai. Dizia-lhe as suas saudades, confiava-lhe as suas esperanças e pedia-lhe respeitosamente a remessa de uma pequena quantia de dinheiro. Graças a estas facilidades atirou-se o nosso Camilo à vida solta e dispendiosa, não tanto, porém, que lhe sacrificasse os estudos. A inteligência que possuía e certo amor próprio que não perdera, muito o ajudaram neste lance. Concluído o curso, foi examinado, aprovado e doutorado. A notícia do acontecimento foi transmitida ao pai com o pedido de uma licença para ir ver outras terras da Europa.
Obteve a licença e saiu de Paris para visitar a Itália, a Suíça, a Alemanha e a Inglaterra. No fim de alguns meses, estava outra vez na grande capital e aí reatou o fio da sua antiga existência, já livre então de cuidados estranhos e aborrecidos. A esperançoso mancebo, com uma sofreguidão que parecia antes suicídio. Seus amigos eram numerosos, solícitos e constantes. Alguns não duvidavam dar-lhe a honra de o constituir seu credor. Entre as moças de Corinto era o seu nome verdadeiramente popular. Não poucas o tinham amado até o delírio. Não havia pateada célebre em que a chave dos seus aposentos não figurasse, nem corrida, nem seata, nem passeio em que não ocupasse um dos primeiros lugares. Desejoso de ver, escreveu-lhe o comendador pedindo que regressasse ao Brasil, mas o filho parisiense, até a medula dos ossos, não compreendia que um homem pudesse sair do cérebro da França para vir internar-se em Goiás. Respondeu com evasivas e deixou-se ficar. O velho fez vista grossa a esta primeira desobediência. Tempos depois insistiu em chamá-lo. Novas evasivas da parte de Camilo. Irritou-se o pai e a terceira carta que lhe mandou foi já de amargas censuras. Camilo caiu em si e dispôs-se com grande mágoa a regressar à pátria, não sem esperanças de voltar e acabar os seus dias no Boulevard dos Italianos ou à porta do Café Elder. Um incidente, porém, demorou ainda desta vez o regresso do jovem médico. Ele, que até ali vivera de amores fáceis e paixões de uma hora, veio a enamorar-se repentinamente de uma linda princesa russa. Não se assustem, a princesa russa de quem falo, afirmavam algumas pessoas que era filha da rua do Bac e trabalhara em uma das casas de modas até a Revolução de 1848. No meio da Revolução, apaixonou-se por ela um major polaco que a levou para Varsóvia, donde acabava de chegar, transformada em princesa, com um nome acabado em "in" ou em "off". Não sei bem. Vivia misteriosamente, zombando de todos os seus adoradores, exceto de Camilo, dizia ela, por quem sentia que era capaz de aposentar suas roupas de viúva tão depressa, porém, soltava estas expressões irrefletidas, como logo protestava com os seus olhos no céu. Oh, não, nunca, meu caro Alex, nunca desonrarei a tua memória unindo-me a outro. Isto eram punhais que dilaceravam o coração de Camilo. O jovem médico jurava por todos os santos do calendário latino e grego que nunca amara ninguém como a formosa princesa. A bárbara senhora parecia às vezes disposta a crer nos protestos de Camilo. Outras vezes, porém, abanava a cabeça e pedia perdão à sombra do venerando príncipe Alex. Neste meio tempo, chegou uma carta decisiva do comendador. O velho goiano intimava pela última vez ao filho que voltasse, sob pena de lhe suspender todos os recursos e trancar-lhe a porta. Não era possível tergiversar mais. Imaginou ainda uma grave moléstia, mas a ideia de que o pai podia não acreditar nela e suspender-lhe realmente os meios aluiu de todo este projeto. Camilo nem ânimo teve de ir confessar a sua posição à bela princesa. Receava, além disso, que ela, por um rasgo de generosidade natural em quem ama, quisesse dividir com ele as suas terras de Novgorod. Aceitá-las seria humilhação. Recusá-las poderia ser ofensa. Camilo preferiu sair de Paris, deixando à princesa uma carta em que lhe contava singelamente os acontecimentos e prometia voltar algum dia. Tais eram as calamidades com que o destino quisera abater o ânimo de Camilo. Todas elas repassou na memória o infeliz viajante até que ouviu bater 8 horas da noite. Saiu um pouco para tomar ar e ainda mais
se lhe acenderam as saudades de Paris. Tudo lhe parecia lúgubre, acanhado, mesquinho. Olhou com desdém olímpico para todas as lojas da rua Ouvidor, que lhe pareceu apenas um beco muito comprido e muito iluminado. Achava os homens deselegantes, as senhoras desgraciosas. Lembrou-se, porém, que Santa Luzia, sua cidade natal, era ainda menos parisiense que o Rio de Janeiro. E então, abatido com esta importuna ideia, correu para o hotel e deitou-se a dormir. No dia seguinte, logo depois do almoço, foi à casa do correspondente de seu pai. Declarou-lhe que tencionava seguir dentro de 4 ou 5 dias para Goiás e recebeu dele os necessários recursos, segundo as ordens já dadas pelo comendador. O correspondente acrescentou que estava incumbido de lhe facilitar tudo o que quisesse no caso de desejar algumas semanas na corte. Não, respondeu Camilo, não me prende à corte. Eu estou ansioso por me ver a caminho. Imagino as saudades que há de ter. Há quantos anos? 8. 8? Já é uma ausência longa. Camilo ia-se, dispondo a sair, quando viu entrar um sujeito alto, magro, com alguma barba embaixo do queixo e bigode, vestindo um paletó de brim pardo e trazendo na cabeça um chapéu de Chile. O sujeito olhou para Camilo, estacou, recuou um passo e, depois de razoável hesitação, exclamou: "Não me engano? É o senhor Camilo?" Camilo Seabra, com efeito, respondeu o filho do comendador, lançando um olhar interrogativo ao dono da casa. "Este senhor", disse o correspondente, "é o senhor Soares, filho do negociante do mesmo nome, da cidade de Santa Luzia." "Que? É o Leandro que eu deixei apenas com um buço?" "Em carne e osso", interrompeu Soares. "É o mesmo Leandro que lhe aparece agora todo barbado, como o senhor, que também está com uns bigodes bonitos." "Pois não o conhecia. Conheci-o? Eu apenas ouvi, apesar de o achar muito mudado do que era. Está agora um moço apurado. Eu é que estou velho. Já cá estão 26. Não se ria, estou velho." "Quando chegou?" "Ontem." "E quando segue viagem para Goiás?" "Espero o primeiro vapor de Santos." "Nem de propósito? Iremos juntos." "Como está seu pai? Como vai toda aquela gente? O padre Maciel? O Veiga? Dê-me notícias de todos e de tudo." "Temos tempo para conversar à vontade. Por agora, só lhe digo que todos vão bem. O vigário é que esteve 2 meses doente de uma febre maligna e ninguém pensava que arribasse, mas arribou. Deus nos livre que o homem adoeça, agora que estamos com o Espírito Santo à porta." "Ainda se fazem aquelas festas?" "Pois então, o imperador este ano é o coronel Veiga e diz que quer fazer as coisas com todo brilho. Já prometeu que daria um baile, mas nós temos tempo de conversar, ou aqui ou em caminho." "Onde está morando?" Camilo indicou o hotel em que se achava e despediu-se do comprovinciano, satisfeito de haver encontrado um companheiro que de algum modo lhe diminuísse os tédios de tão longa viagem. Soares chegou à porta, acompanhou com os olhos o filho do comendador até perdê-lo de vista. "Veja o senhor o que é andar por essas terras estrangeiras", disse ele ao correspondente, que também chegava à porta. "Que mudança fez aquele rapaz, que era pouco mais ou menos como eu." Capítulo 2. Para Goiás. Daí a dias seguiam ambos para Santos, de lá para São Paulo, e tomavam a estrada de Goiás. Soares, à medida que ia reavendo a antiga intimidade com o filho do comendador, contava-lhe as memórias da sua vida durante os 8 anos de separação e, a falta de coisa melhor, era isto o que entretinha o médico nas ocasiões e lugares em que a natureza lhe não oferecia algum espetáculo dos seus.
Ao cabo de umas quantas léguas de marcha, estava Camilo informado das rixas eleitorais de Soares, das suas aventuras na caça, das suas proezas amorosas e de muitas coisas mais, umas graves, outras fúteis, que Soares narrava com igual entusiasmo e interesse. Camilo não era espírito observador, mas a alma de Soares andava-lhe tão patente nas mãos que era impossível deixar de a ver e examinar. Não lhe pareceu mau rapaz, notou-lhe, porém, certa fanforronice em todo o gênero de coisas, na política, na caça, no jogo e até nos amores. Neste último capítulo havia um parágrafo sério. Era o que dizia respeito a uma moça que ele amava loucamente, de tal modo que prometia aniquilar a quem quer que ousasse levantar os olhos para ela. É o que eu lhe digo, Camilo, confessava o filho do comerciante. Se alguém tiver o atrevimento de pretender essa moça, pode contar que há no mundo mais 2 desgraçados, ele e eu. Não há de acontecer assim, felizmente. Lá todos me conhecem, sabem que não cochilo para executar o que prometo. Há poucos meses o Major Valente perdeu a eleição só porque teve o atrevimento de dizer que ia arranjar a demissão do juiz municipal. Não arranjou a demissão e, por castigo, tomou taboca. Saiu na lista dos suplentes. Quem lhe deu o golpe fui eu. A coisa foi. Mas por que não se casa com essa moça? Perguntou Camilo, desviando cautelosamente a narração da última vitória eleitoral de Soares. Não me caso por quê? Tem muita curiosidade de o saber? Curiosidade, de amigo e nada mais. Não me caso porque ela não quer. Camilo estacou o cavalo. Não quer? Disse ele espantado. Então por que motivo pretende impedir que ela... Isso é uma história muito comprida. A Isabel... Isabel? Interrompeu Camilo. Ora, espere. Será a filha do Dr. Matos, que foi juiz de direito há 10 anos? Essa mesmo. Deve estar uma moça. Tem seus 20 anos bem contados. Lembra-me que era bonitinha aos 12. Mudou muito. Para melhor. Ninguém a vê que não fique logo com a cabeça voltada. Tenho rejeitado já uns poucos de casamentos. O último noivo recusado fui eu. A causa porque me recusou foi ela mesma que me veio dizer. E que causa era? Olhe, Sr. Soares, disse-me ela. O senhor me parece bem que uma moça o aceite por marido. Eu era capaz disso. Mas não o faço porque nunca seríamos felizes. Que mais? Mais nada. Respondeu-me apenas isto que acabo de te contar. Nunca mais se falaram? Pelo contrário, falamo-nos muitas vezes. Não mudou comigo. Trata-me como dantes. A não serem aquelas palavras que ela me disse e que ainda me doem cá dentro, eu podia ter esperanças. Vejo, porém, que seriam inúteis. Ela não gosta de mim. Quer que lhe diga uma coisa com franqueza? Diga. Parece-me um grande egoísta. Pode ser, mas sou assim. Tenho ciúmes de tudo, até do ar que ela respira. Eu, se a visse gostar de outro e não pudesse impedir o casamento, mudava de terra. O que me vale é a convicção que tenho que ela não há de gostar nunca de outro. E assim pensam todos os mais. Não admira que não saiba amar, reflexionou Camilo, pondo os olhos no horizonte como se estivesse ali a imagem da formosa súdita do czar. Nem todas receberam do céu esse dom, que é o verdadeiro distintivo dos espíritos seletos. Algumas há, porém, que sabem dar a vida e a alma a um ente querido, que lhe enchem o coração de profundos afetos e, deste modo, fazem jus a uma perpétua adoração. São raras, bem sei, as mulheres desta casta, mas existem. Camilo terminou esta homenagem à dama dos seus pensamentos, abrindo as asas a um suspiro que,
Se não chegou ao seu destino, não foi por culpa do autor. O companheiro não compreendeu a intenção do discurso e insistiu em dizer que a formosa goiana estava longe de gostar de ninguém, e ele ainda mais longe de lhe consentir. O assunto agradava aos dois comprovincianos. Falaram dele longamente até o aproximar da tarde. Pouco depois chegaram a um pouso onde deviam pernoitar. Tirada a carga dos animais, cuidaram os criados primeiramente do café e depois do jantar. Nessas ocasiões ainda mais pungiam ao nosso herói as saudades de Paris. Que diferença entre os seus jantares dos restaurantes dos boulevards e aquela refeição ligeira e tosca, em um miserável pouso de estrada, sem os acepipes da cozinha francesa, sem a leitura do Fígaro. Camilo suspirava consigo mesmo, tornava-se então ainda menos comunicativo, não se perdia nada porque o seu companheiro falava por dois. Acabada a refeição, acendeu Camilo um charuto e Soares um cigarro de palha. Era já noite. A fogueira do jantar alumiava um pequeno espaço em roda, mas nem era precisa porque a lua começava a surgir de trás de um morro, pálida e luminosa, brincando nas folhas do arvoredo e nas águas tranquilas do rio que serpeava ali ao pé. Um dos tropeiros sacou a viola e começou a gargantear uma cantiga que a qualquer outro encantaria pela rude singeleza dos versos e da toada, mas que ao filho do comendador apenas fez lembrar com tristeza as volatas da ópera. Lembrou-lhe uma noite em que a bela moscovita, molemente sentada em um camarote dos italianos, deixava de ouvir as ternuras do tenor para contemplá-lo de longe, cheirando um raminho de violetas. Soares atirou-se à rede e adormeceu. O tropeiro cessou de cantar e dentro de um pouco tempo tudo era silêncio no pouso. Camilo ficou sozinho diante da noite, que estava realmente formosa e solene. Não faltava ao jovem goiano a inteligência do belo e a quase novidade daquele espetáculo que uma longa ausência lhe fizera esquecer, não deixava de o impressionar imensamente. De quando em quando chegavam aos seus ouvidos urros longínquos de alguma fera que vagueava na solidão. Outras vezes eram aves noturnas que soltavam ao perto os seus pios tristonhos. Os grilos e também as rãs e os sapos formavam o coro daquela ópera do sertão que o nosso herói admirava de certo, mas a qual preferia indubitavelmente a ópera cômica. Assim esteve longo tempo, cerca de 2 horas, deixando vagar o seu espírito a sabor das saudades e levantando e desfazendo 1000 castelos no ar. De repente foi chamado a si pela voz do Soares, que parecia vítima de um pesadelo. Afiou o ouvido e escutou essas palavras soltas e abafadas que o seu companheiro murmurava. Isabel, querida Isabel! Que isso? Ah, meu Deus, acudam! As últimas sílabas eram já mais aflitas que as primeiras. Camilo correu ao companheiro e fortemente o sacudiu. Soares acordou espantado, sentou-se, olhou em roda de si e murmurou. Que é? Um pesadelo. Sim, foi um pesadelo. Ainda bem. Que horas são? Ainda é noite. Já estava levantando? Agora é que vou me deitar. Durmamos que é tempo. Amanhã lhe contarei o sonho. No dia seguinte, efetivamente, logo depois das primeiras 20 braças de marcha, referiu Soares ao terrível sonho da véspera. Estava eu ao pé de um rio, disse ele, com a espingarda na mão, espiando as capivaras. Olho casualmente para a ribanceira, que ficava muito acima, do lado oposto, e vejo uma moça montada em um cavalo preto, vestida de preto e com os cabelos, que também eram pretos, caídos sobre os ombros. Era tudo uma escuridão, interrompeu Camilo. Espere, admirei-me de ver ali, e por aquele modo, uma moça que me parecia franzina e delicada.
Quem pensava o senhor que era? A Isabel. Ah, Isabel! Corri pela margem adiante, trepei acima de uma pedra, fronteira ao lugar onde ela estava, e perguntei-lhe o que fazia ali. Ela esteve algum tempo calada, depois, apontando para o fundo do grotão, disse: o meu chapéu caiu lá embaixo. Ah, o senhor ama-me? Disse ela, passados alguns minutos. Mais que a vida. Fará o que eu lhe pedir? Tudo. Bem, vá buscar o meu chapéu. Olhei para baixo, era um imenso grotão em cujo fundo fervia e roncava uma água barrenta e grossa. O chapéu, em vez de ir com a corrente para ali abaixo, até perder-se de todo, ficara espetado na ponta de uma rocha, e lá do fundo parecia convidar-me a descer. Mas era impossível. Olhei para todos os lados, a ver se achava algum recurso. Nenhum havia. Veja o que é imaginação escaldada, observou Camilo. Já eu procurava algumas palavras com que dissuadisse Isabel da sua terrível ideia, quando senti pousar-me uma mão no ombro. Voltei-me, era um homem, era um senhor. É verdade? O senhor olhou para mim com um ar de desprezo, sorriu para ela e depois olhou para o abismo. Repentinamente, sem que eu possa dizer como, estava o senhor embaixo e estendi a mão para tirar o chapelinho fatal. A água, porém, engrossando subitamente, ameaçava submergi-lo. Então, Isabel, soltando um grito de angústia, esporeou o cavalo e atirou-se pela ribanceira abaixo. Gritei. Chamei por socorro. Tudo foi inútil. Já a água os enrolava em suas dobras, quando fui acordado pelo senhor. Leandro Soares concluiu esta narração do seu pesadelo, parecendo ainda assustado do que lhe acontecera. Imaginariamente, convém dizer que ele acreditava nos sonhos. Veja o que é uma digestão mal feita, exclamou Camilo, quando o comprovinciano terminou a narração. Que porção de tolices! O chapéu, a ribanceira, o cavalo e, mais que tudo, a minha presença nesse melodrama fantástico. Tudo isso é obra de quem digeriu mal o jantar. Em Paris, há teatros que representam pesadelos assim, piores do que o seu porquê são mais compridos. Mas o que eu vejo também é que essa moça não o deixa nem dormindo. Soares disse estas duas palavras quase com um eco, sem consciência. Desde que concluíra a narração e logo depois das primeiras palavras de Camilo, entrara a fazer consigo uma série de reflexões que não chegaram ao conhecimento do autor desta narrativa. O mais que lhes posso dizer é que não eram alegres, porque a fronte lhe descaiu. Enrugou-se-lhe a testa e ele, cravando os olhos nas orelhas do animal, recolheu-se a um inviolável silêncio. A viagem, daquele dia em diante, foi menos suportável para Camilo do que até ali. Além de uma leve melancolia que se apoderava do companheiro, ia-se-lhe tornando enfadonho aquele andar léguas e léguas que pareciam não acabar mais. Afinal, voltou Soares à sua habitual verbosidade, mas já então não podia vencer o tédio mortal que se apoderara do mísero Camilo. Quando, porém, avistou a cidade, perto da qual estava a fazenda onde vivera as primeiras auroras da sua mocidade, Camilo sentiu-se abalar-se fortemente o coração, um sentimento sério o dominava. Por algum tempo, a menos, Paris, com os seus esplendores, cedia o lugar à pequena e honesta pátria dos Seabras. Gostou? Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Nos encontraremos no próximo capítulo.